Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço. O Brasil já sabia, certamente, pelo menos, né, tinha que suspeitar que o Irã tinha um programa nuclear agressivo, um programa nuclear destinado a ter a arma nuclear. E se você combina, né, a arma nuclear com tudo que o Irã vinha fazendo contra Israel, contra as comunidades judaicas do mundo, você já imagina para o que eles usariam essa arma nuclear, certamente não para se defender. Esse livro aqui é muito bom, Target Tehran. É um livro de dois jornalistas, não é um livro de especialistas assim, em relações internacionais, por sorte, né? Porque especialistas em relações internacionais têm medo de falar as coisas, então, não sei isso aqui. Bom, é um livro de dois jornalistas que fizeram basicamente um livro com base em informações que eles escolheram com o Mossad, com o Serviço Secreto Israelense. E eles começam o livro contando a operação em começo de 2018, tá? Quando os israelenses conseguiram tirar de um armazém abandonado ali perto de Teherã os arquivos, boa parte dos arquivos do programa nuclear iraniano, dos registros do programa nuclear iraniano que, para disfarçar justamente, estavam guardados no que parecia ser um armazém abandonado, e ali você tem provas de que o Irã estava buscando a bomba atômica, que não era um programa para fins pacíficos, né? Então, isso, claro, ainda foi, os primeiros governos do PT foram antes disso, mas já a comunidade internacional já estava plenamente na pista do Irã, né? E, no entanto, o governo brasileiro fala, não, dizia, né, é para fins pacíficos mesmo, o Irã está dizendo que é para fins pacíficos, então é para fins pacíficos. E eu me lembro de ver colegas no Itamaraty que acompanhavam, né, esse dossiê, Irã, programa nuclear, dizendo, não, o programa nuclear iraniano é pacífico, o Irã está dizendo, olha só, né? Como é que chama a Agência Internacional de Energia Atômica, nunca descobriu nada lá no Irã, eles fizeram, né, depois, né, houve todo um programa lá de visitas, né?
Claro que o Irã conseguiu esconder, obviamente. Essas visitas não eram assim, visita surpresa, né? Como é que se diz? O flagra, né? Não. Né? Olha, vamos visitar tais lugares. Não, esse aqui você não vai visitar, não. Aquele lá você pode visitar. Então, algumas pessoas acreditavam que o Irã estava mostrando tudo que ele tinha em termos de preparação de um programa nuclear. Então, em 2018 veio à luz isso que, né, todo mundo sabia, o fato de que, sim, era um programa nuclear agressivo, bélico, né, para ter armas nucleares e colocar essas armas na mão dos ayatolás. No entanto, a política externa era baseada, né, o Brasil era baseado, para o Irã era baseada nessa ideia de que, não, é um país como qualquer outro, são muito, aquela coisa, são muito pressionados pelo Ocidente, tadinhos, eles têm direito a ter energia nuclear para se desenvolver. Imagina, um país que tem uma das 3 ou 4 maiores reservas de petróleo do mundo, precisa de energias alternativas, né, precisa muito de energia nuclear. E a gente diz, não, eles precisam de isótopos para pesquisa médica, né, para tratamento médico, né, certos isótopos radioativos, né, realmente para tratamento médico, você precisa de um reator para produzir. Né. Então, tá bem, né, o Irã precisava muito desses isótopos, realmente. Bom, o certo é que, né, essa boa relação chegou até em 2010, quando Lula e Celso Amorim tentam, o Irã estava num momento de imensa pressão internacional, sofrendo imensa pressão internacional, todo mundo estava vendo que tinha programa nuclear, que tinha que abandonar, e eles queriam, né, sustentar que não e continuar enriquecendo o urânio sem sofrer nenhum tipo de sanções. E o Celso Amorim e Lula foram lá no Irã, junto com o Erdogan da Turquia, com o chanceler da Turquia, e negociaram, ou seja, permitiram que o Irã assinasse um papel, chegaram a um papel onde o Irã concordava em que parte do seu material radioativo fosse exportado para fora do Irã, né, e o urânio enriquecido e tal, então isso seria então uma prova de que o Irã não quer bomba atômica, e isso daria segurança para os outros países de que o Irã estava exportando para fora do país material, ou seja, colocando fora do país material radioativo, né? E ao ser assinado esse pseudo-acordo, e aquela foto, né, do Erdogan atual, até hoje, né, ditador da Turquia, é eleito, mais ou menos, líder da Turquia, o líder, né, do Brasil, Lula, né, e então o líder do Irã, Ahmadinejad. Quer dizer, lá tem presidente eleito, mas na prática quem manda são os ayatolás, e os ayatolás escolhem quem pode concorrer a presidente, né. Então, às vezes, eles escolhem para ganhar um cara um pouco mais moderado, para dizer que é mais moderado, às vezes, ou seja, faz o papel de mais moderado. Tem um teatro das tesouras lá, né, entre os moderados e os radicais, e moderado e radical é tudo a mesma coisa. O moderado, assim, ele não pode matar moça sem véu, só pode matar moça sem véu se o véu estiver assim, cobrindo menos de 30% do cabelo, né? E os radicais são aqueles que querem matar se tiver aparecendo um fio de cabelo, né? Essa é a diferença entre o radical e o moderado no Irã, né? O moderado fala, não, essa aqui não pode matar, não, olha só, está cobrindo bastante aqui, não, agora não, aqui está cobrindo demais, realmente, aí está mostrando demais, isso aqui pode matar. Esses são os moderados e os radicais, né? Os radicais querem destruir Israel amanhã, e os moderados querem destruir Israel amanhã de noite, né? Essa é a diferença. Então, e aí os ayatolás escolhem quem pode concorrer, né? Então, e no fundo acho que eles escolhem também, né, quem ganha a eleição. O parlamento é todo também direcionado, partidos fake, né? Um fingindo mais moderado, outro fingindo mais radical, mas é a mesma coisa. Então, exatamente como no Brasil, né? E ayatolás mandam e os políticos fingem que estão ali fazendo política. Bom, eu acho que tem menos corrupção, talvez, do que no Brasil, né? Mas talvez, né, seja um tema aí de cooperação, né? A gente aprende a fazer mais terrorismo com eles, e eles aprendem a fazer mais corrupção.
Não sei se tem menos corrupção, não, né? Talvez é porque lá não chegou a ter um período de uma certa liberdade de imprensa e de lava-jato, como teve no Brasil. Mas, então, isso marcou muito aquela fase do Bravo. O que o Brasil quer? O Brasil quer construir a paz no mundo. Não, o Brasil queria o quê? Ajudar o Irã a continuar com seu programa nuclear, porque a ideia era essa. O Irã assinou aqui um papel com o Brasil, com a Turquia, como uma espécie de garantes, né? Não, o urânio que a gente enriquecer, a gente vai colocar assim, sob custódia, alguma coisa assim, fora do Irã. E tá bem, né? Então a ideia é que eles vão pegar um pouco de urânio e colocar fora do país. Mas e o resto? E as outras centrais que estavam lá trabalhando, e as centrífugas rodando e produzindo e enriquecendo urânio? Quem garante, né? Que o Irã ia realmente colocar sob custódia internacional todo o seu urânio enriquecido, todo o seu material físsil? Claro que, né, a garantia foi basicamente o que o Lula e o Celso Amorim tentaram convencer o mundo, né? E nem o Obama, que é super leniente com o Irã, com o terrorismo, com o islamismo, caiu nessa, né? Caiu nessa. Nem o Obama caiu, né? Tanto que o Obama, que antes desse episódio tinha elogiado o Lula, né, a famosa frase numa reunião, esse aqui é o cara, né, porque o Lula representava um país do jeito que o Obama queria. Depois desse episódio, o Obama ficou com raiva e um livro de memórias dele posterior, ele diz as piores coisas do Lula, né? Não vou nem citar aqui, porque eu não me lembro textualmente, mas no próximo programa eu vou pegar exatamente a citação do Obama sobre o Lula. Mas, enfim. Então, era esse o papel, era de um coadjuvante do Irã, né? E passa o tempo, no governo Temer eu achei que ia haver um afastamento, não houve assim nada muito explícito, como esse caso de 2010, mas eu vi sinais assim muito estranhos de, olha, um governo que em tese, né, vem para desfazer todos os erros, inclusive da política externa de Lula, na verdade não desfez nenhum, né? Parecia que tinha se afastado de Maduro na Venezuela, depois se reaproximou no final do governo Temer, e em relação ao Irã e ao projeto supremacista e genocida do Irã, não fez absolutamente nada e continuou bem amiguinho do Irã. Bom, nós, né, tentamos mudar muita coisa, né? E uma delas era essa: olha, você não pode ter como um parceiro normal, um parceiro, né, que circula normalmente na comunidade internacional, um país que faz atentado terrorista, inclusive no nosso vizinho Argentina, né, que financia Hamas, que financia Hezbollah, que financia terrorismo aqui e ali, que quer desestabilizar todos os países árabes, né, que são tão inimigos, ou quase mais inimigos do Irã do que Israel. Esse país não pode circular normalmente na comunidade internacional, você tem que cobrar desse país. A comunidade internacional tem que cobrar desse país e cobrar respeito aos direitos humanos, né? Um país que faz o que faz com suas mulheres e com minorias religiosas, você tem que cobrar. E, sobretudo, você não pode, né, ter um mundo onde esse país tem armas nucleares. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar
com vocês. É uma aventura intelectual para a qual quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui.
pessoal, hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, que nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço!